na sua disciplina, o Fluminense me domina. Alô, galera do Flusão, a bola vai rolar. Vem aí, mais um show de bola do verdadeiro e único tricolor. Cláudio Cotti. É tudo nosso. Boa noite, galera tricolor, ligado aqui no programa Panorama Tricolor. A galera do Panorama Tricolor agora toda quinta-feira aqui na Rádio Flu, canal Fluminense, falando sobre o Fluminense, o único e verdadeiro tricolor do Brasil. O resto é time de 3 cores. Num oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense. Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet. E também a Microcity, a sua solução em TI. Beleza, aqui presente no programa do Panorama Tricolor, Lúcio Bairral, aqui do meu lado esquerdo, o Rhodes, Paulo Roberto Andel, Márcio Nogueira, o repórter mais tricolor do Brasil, também o Paulo Tiba, aqui presente o Paulo Tiba, o nosso Marcos Vinícius Caldeira e também a presença do Renato Ram, tudo sendo aqui filmado, registrado pelo nosso querido Limão. Seu Limão tá aqui presente, que depois do programa vai pagar aquela rodada de chopp para todo mundo. Seu Limão tá com muito, ganhou no bicho ontem, ele ganhou, jogou no cavalo e acertou na égua. Maravilha, galera tricolor, todo mundo junto. Hoje tem muito assunto aqui do Fluminense, vamos falar da derrota de ontem, vamos falar da luta pelo G4, a expectativa para o Fla-Flu, e eu vou começar dando boa noite para Paulo Roberto Andel. Paulo Roberto Andel. Boa noite, Cote, boa noite a todos os amigos que estão escutando a rádio Panorama Tricolor, canal Fluminense, uma honra mais uma vez. Olha, eu estou aproveitando minhas mini-férias, né? Estou uma semana no Rio, estive hoje na Caixa Cultural assistindo um documentário muito legal, muito interessante, a respeito do cinema contemporâneo paraguaio. E o que isso tem a ver com o Fluminense? Assisti um documentário que falava da história do único circo mesmo, né, o circo paraguaio existente no país há 40 anos e que roda a cidade com todas as penúrias e dificuldades que vocês podem imaginar num país como o Paraguai, um país que já foi massacrado, embrutecido, empobrecido de todas as naturezas, né, de todas as maneiras. E os caras tocando aquele circo lá com toda a dignidade, às vezes fazendo espetáculos para plateias de 10, 15 pessoas, contando moeda para viver aquilo em cima da bolé de caminhão e sem saber onde é que vão estar na próxima semana. Isso tudo me chama a atenção e faz pensar a respeito do Fluminense, porque hoje em dia a gente vive a era de intocáveis, a era onde não se pode encostar, né, onde o jogador, uma simples crítica a um jogador pode gerar uma coletiva muito violenta, muito desagradável, né? Não pode haver crítica, não pode haver contestação, não pode haver pressão. E talvez, gente, a gente tá, nesse momento a gente vive o resultado de algo que a gente não conseguiu perceber há 2 anos atrás, talvez, há 1 ano e meio atrás. Quando teve aquela euforia do título de 2012, a gente estava contente, esperando pela Libertadores e pelo Mundial. Mas não percebemos que era hora de mudar. Essa mudança não veio e agora a conta está chegando em prestações muito desagradáveis para a torcida do Fluminense. É isso. Esse é o Boa Noite de Paulo Roberto Andel, que já deixou o recado dele. Daqui a pouco a gente vai debater mais coisas. O Paulo Roberto Andel volta, vai participar do programa. Ele que é um dos mentores aqui do Panorama Tricolor. Meu boa noite agora para Marcos Vinícius Caldeira, aqui do meu lado direito. Boa noite, Marcos Vinícius Caldeira. Satisfeito com o Fluminense, Marcos Vinícius? Boa noite, Cote. Boa noite, galera Tricolor. Claro que não, né? Ontem foi absolutamente ridículo, vergonhoso, abominável. Não sei nem que adjetivos usar para aquela apresentação do Fluminense ontem. Um time que, ao fazer o gol, estava jogando mal e depois simplesmente parou de jogar. A gente vai discutir mais sobre o jogo aqui, mas o que o Paulo falou é por aí. A gente está à mercê de uma meia dúzia de campeões brasileiros em 2012, que a gente tem que ser até grato a eles por aquele título. Não é um título pequeno, mas que de 2013 em diante só tem feito lambança e só tem feito sacanagem com a torcida do Fluminense. Beleza, Marcos Vinícius Caldeira. E agora eu vou chamar o repórter mais tricolor do Brasil, ele que está presente também no programa Papo de Arquiba, do canal Fluminense, vai trazer algumas notícias do Fluminense. Tem notícias ruins, hein, gente? Tem notícias ruins para o torcedor do Fluminense aqui no Rio de Janeiro, e é ruim mesmo. Eu falo, não adianta dizer que não é, que vai fazer caixa, que não vai, mas então, você, Márcio Nogueira.
Boa noite, Cláudio Cotti. Um forte abraço pra galera aí do Panorama Tricolor, do canal Fluminense. Você já deu a brecha, né? Além dessa derrota doída ontem pro Vitória, eu, sinceramente, fiquei embasbacado com a atuação do Fluminense, essa é a palavra. O time sem alma, sem vontade, sem absolutamente nada. O terceiro gol demonstra uma falta de vontade do time do Fluminense impressionante. Uma bola, diga-se de passagem, não querendo te interromper, já interrompendo, completamente defensável. Má vontade do atleta do Fluminense não querer evitar o gol. Não, e quem sofre não são os jogadores. A gente sabe que tem aqueles problemas, aquela coisa toda, enfim, premiação de 2012 que ainda não foi paga, isso tudo a gente sabe, né? Salário que está sendo devido ao Fred, que não ganha salário do Fluminense há 20 meses, enfim, mas o cara é profissional, meu camarada. A patrocinadora do Fluminense paga 80% do salário dos jogadores. Quer dizer, é claro que ninguém quer ficar sem receber salário, mas então, seja profissional e fala, não quero jogar, vocês não estão me pagando, quero ficar de fora enquanto não resolver esta situação. O que não pode é fazer o que foi feito ontem. Não digo nem o Fred, porque quando ele saiu, o Fluminense ainda estava no jogo, mas depois que ele saiu, foi uma desgraça. Não bastasse aquela tragédia de ontem, a informação de hoje é que o jogo contra o Bahia, que seria na segunda-feira, depois das eleições, no Maracanã, passou por uma nega-rincha no sábado. Aí vem a dúvida, será que a mudança do local do jogo e do dia tem a ver com a dívida que o Fluminense tem com os jogadores? E por conta dessa dívida, eles não estão honrando com a camisa do Fluminense? É a pergunta que eu faço aí para os companheiros da mesa responder na sequência do programa. Eu já vou repassando essa pergunta já, daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. O que não pode, Márcio, realmente é a teoria do Vampeta, né? Finge que me paga, que finge que eu jogo, que eu finjo que jogo. Na verdade é o que está acontecendo. Não pode acontecer com a camisa do Fluminense. Quem sofre é o torcedor e a gente coloca o nosso filho vestido de Fluminense na frente da televisão para ver o jogo e faz um papelão desse, sem vontade, sem garra, sem gana, sem nada. A culpa eu não sei de quem é. Eu quero é bola na rede, eu quero meu time correndo, pelo menos demonstrando vontade em vencer. O time não está fazendo isso. Não está fazendo isso. E isso é muito ruim porque depois vem crise, vem problemas com torcida, aí vai ser aquele, mesma coisa que aconteceu no aeroporto. Enfim, vamos passar aqui, dar uma boa noite agora para o mestre cervejeiro, grande tricolor que está aqui do meu lado, o Lúcio Bairral. Lúcio Bairral, já saiu alguma cervejinha lá da sua fábrica, não? Rapaz, está fermentando ainda. Tá fermentando. Cerveja demorada, Demora. Não é melhor fazer que suco, não, cara? Rapaz, é mais fácil e mais rápido. Não é tão gostoso quanto, mas é tranquilo de fazer. Cara, o Fluminense ele tá entregue, ele tá refém do elenco. A palavra é essa, somando ao presidente que não tem a postura de cobrança, ele não gosta do conflito, e para você ser presidente do Fluminense, você tem que entrar no conflito, você tem que botar na mesa, porque dá um tapa mais forte, porque senão fica à mercê do time, à mercê do técnico, à mercê da torcida. Enfim, você tem que ter uma postura enérgica, e o presidente do Fluminense não tem. Então, eu acho que pode botar na conta dele isso. Beleza, esse aí é o Lúcio Bairral dando seu boa noite. Vamos dar uma boa noite agora para o nosso querido Rods, grande Rods do Panorama Tricolor. Hoje presente aqui, o Rods conseguiu dar uma fugidinha e veio ao programa. Boa noite, Rods. Boa noite, Cote. Realmente é meio complicado, tá meio complicado para mim, mas eu consegui correr para cá. Bom, e tem uma coisa que nenhum jogador do Fluminense, jogando mal ou se entregando, vai me tirar, né? Que é a alegria de encontrar tão ilustres torcedores aqui no Maracanã e em diversos outros lugares. Bom, eu queria retomar aqui uma coisa que o Paulo Roberto Anda e o Marcos Nunes Caldeira, né, meus queridos companheiros de Panorama, disseram. O Fluminense é refém de boa parte do elenco, sendo que essa bola já tinha sido cantada pelo Abel em 2012. Ficou aquela história, a gente queria a renovação do Abel, o pessoal clamando, Abel fica, e nos bastidores o Abel estava tentando negociar uma renovação do elenco. Ele teve a palavra
da diretoria e do nosso patrocinador que esse elenco seria renovado. E assim, naquele jogo contra o Palmeiras, ele anunciou que ficava, aí ficou aquela festa, jogando ele para cima, tudo mais. Enfim, 2013 a gente sabe como é que foi aquela Libertadores. Eu pessoalmente estava com muita esperança naquela Libertadores, fiquei muito triste, assim como todos os tricolores. Mas é isso, a gente está nessa, depende desses jogadores. O jeito está parecendo que o jeito vai ser esperar acabar o ano, a gente se garantindo ali, quem sabe, talvez beliscar uma vaga na Libertadores, não sei se isso é possível ainda, mas e torcer para um 2015 melhor. Beleza, tá aí também o Rods, nosso querido Rods do Panorama, aqui fazendo a sua presença no programa da rádio Panorama Tricolor, aqui na sua Rádio Flu, Rádio Canal Fluminense, uma rádio feita de tricolores para tricolores. E agora eu vou chamar mais um tricolor ilustre, que está aqui, o Paulo Tiba. Paulo Tiba está aqui também na mesa, vai dar uma boa noite para você, torcedor tricolor no Brasil e no mundo, e falar também alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai debater sobre a derrota, sobre a luta no G4, se ainda há expectativa do torcedor do Fluminense, também a expectativa para o próximo Fla-Flu, notícias do Márcio Nogueira também sobre alguns movimentos que estão aí para acontecer, enfim. Boa noite, Paulo Tiba. Boa noite a todos, saudações tricolores. Bom, o Paulo Ando começou a fala dele falando sobre circo, e ontem o que a gente viu foi um circo de horrores que esse time aí proporcionou pra gente. Assim, o Fluminense teve tudo para ganhar, tá? Ele fez um gol muito rápido, o Vitória, o time estava abalado, a torcida não estava apoiando, e mesmo assim o time jogando da maneira como estava jogando, de uma maneira previsível, sem a mínima vontade, e o resultado foi esse que a gente viu. Eu confesso que depois do terceiro gol do Vitória eu parei de ver o jogo, não dá para ficar vendo aquilo, a coisa estava muito ruim. E para mim a expectativa que eu tenho desse time é de conseguir logo 15 pontos para poder se manter pelo menos na primeira divisão esse ano. Tá muito difícil e não sei como é que a gente vai conseguir esses 15 pontos. Espero que a gente, em algum jogo pelo menos, esse time mostre alguma postura e consiga ganhar de uma forma que mostre realmente que está querendo jogar. Maravilha, tá aí o Paulo Tiba também preocupado com a situação do Fluminense. Agora vamos lá, galera, são 19 horas e 43 minutos no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, também da Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, e Microcity, a sua solução em TI. Vamos começar aqui falando da derrota de ontem, elucidar alguns tópicos aqui importantes, começando com o nosso querido Paulo Roberto Andel, e também daqui a pouco tem a presença aqui também do nosso Renato Ram, que está presente aqui no estúdio. Renato Ram, passa o microfone pro Ram para ele dar uma boa noite para a galera tricolor. Vamos deixar o Renato Ram a pé aí. Pô, Renato Ram, tu tá aqui, tu tem que falar no microfone. Ele nunca tá a pé, cara. Grande panorama. Estão sempre ele e seu limão na segunda o dia que acerta a égua é segunda noite. Hoje quando a minha esposa me ligou agora, ela perguntou se eu ia voltar bêbado para casa. Eu falei, o Renato Ram tá aqui, ele gosta de pagar um show. Fala pra Ana Luísa o seguinte, Ana Luísa, fique feliz se ele voltar hoje. Maravilha. Boa noite, Renato. E aí, Renatão, tudo na paz? Tudo na paz, boa noite, saudações tricolores. Boa. Triste com a noite de ontem, e talvez eu vou lançar uma polêmica aí. Se não o Cristóvão dar uma de Cuca e cortar alguns desses figurões, botar tudo no banco e botar uma garotada para jogar, que pelo menos eles vão correr e não vão ficar passeando no campo e sacaneando a torcida. Então eu acho que podia acontecer por esse lado. Tá certo aí, Renato Ram. Já chegou de sola aí, hein, Renato? Vamos que vamos, hein? Presença no Fla-Flu domingo, Renato? Presença garantida. Vai no Fla-Flu? É porque eu conheço gente que não vai, né? Conheço gente aqui que não vai. Não vou dizer que é o Márcio Nogueira porque é sacanagem, mas eu conheço gente que não vai. Já estou com a gratuidade garantida, eu não vou dar dinheiro para ele. Tá certo. Mas vamos explicar, o Márcio Nogueira, se não for, é porque ele está fazendo programa. Programa fora do Rio, fará cobertura, programação de rádio fora do Rio de Janeiro, por isso não poderá estar presente no Fla-Flu. Estarei trabalhando para uma rádio de fora. Tá bom, Márcio, tá bom. Estarei em Saquarema. Vai fazer programa. A manchete no dia seguinte vai ser: Márcio Nogueira larga canal Fluminense para fazer programa. Cuidado, hein? Cuidado. Vamos começar falando do jogo de ontem, então. Uma derrota ridícula, né? Para não dizer outra coisa.
né? O Cristóvão analisou causas da derrota, disse que ficou sem saída de bola, disse que a linha defensiva ficou muito recuada com a marcação de pressão do time do Vitória e também que faltou matar o jogo no momento certo. Enfim, explicações todo final de jogo contra times que estão lá na zona de rebaixamento. O Fluminense está perdendo de todo mundo da zona de rebaixamento, Márcio Nogueira. Vamos lá, o último colocado, Vitória, derrota, duas. As duas, no Maracanã e lá. No Bahia, por incrível que pareça, vencemos, não sabe como, com um gol do Kennedy, não foi isso? 1-0 lá. Depois vem Criciúma, derrota. Chapecoense, derrota. Quem mais? Botafogo, derrota, vai subindo. Aí, pega a tabela. Oi? Palmeiras, foi o único que a gente ganhou, eu botei no meu Face lá. Curitiba empate. Então nós perdemos, da galera de baixo, nós perdemos acho que para 5 dos 7 últimos pontos. 5 dos 7 últimos. Mas eu acho que isso é a parte que o Fluminense faz para tentar rebaixar o Flamengo. Então ele perde para todos e ganha do Flamengo para ver se entrega os pontinhos lá embaixo. Mas a gente sabe que o apito amigo é mais forte. Não esquece o Flamengo. Esquece, não tem que ficar preocupado com o pacto com o demônio enfurecido que eles têm a arbitragem na mão. É pênalti toda hora. Enfim, não adianta falar de Flamengo. Eu estou preocupado com o Fluminense. Bom, o Fluminense encerrou a série de 5 jogos sem perder. Perdeu ontem, né, para o Vitória por 3-1 no Barradão, lá em Salvador. E o técnico Cristóvão Borges analisou os motivos da derrota como crescimento do rubro-negro baiano. Paulo Roberto Andel e a sua crescimento do time rubro-negro baiano. Uma das desculpas dele, né? Além de ficar sem saída de bola, de não ter matado o jogo na hora certa, marcação de pressão do Vitória. Paulo Roberto Andel, suas impressões do jogo de ontem, porque é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem todas essas notícias aí sobre salários atrasados, que os jogadores não estão colocando o pé firme, porque o que me pareceu ontem, cara, eu vesti meu filho todo de Fluminense, fiquei na frente da TV vendo o jogo, tudo mais, aquela vergonha toda, o time sem sangue, sem vontade, bolas defensáveis que o goleiro não estava afim, não ia, e de repente acabou o jogo, eu continuei estático na sala, vendo o jogo do nosso próximo adversário, que eu não gosto nem de falar o nome, e a equipe do Palmeiras, que é uma equipe medíocre, deu gosto de ver, cara, a vontade que sobrou no Palmeiras e faltou no Fluminense. Como correu, como jogou com amor a camisa, e só não ganhou o jogo porque o senhor Valdívia foi o responsável, que fez uma lambança e foi expulso, senão viraria aquele jogo. E me deu uma dor de cor no Paulo Roberto Andel, ver um time daquele nível tão ruim como o Palmeiras, ter tanta alegria e vontade, ganância de ganhar um jogo, empatar o jogo diante da torcida, e a torcida do Palmeiras chegou junto, gritou, aplaudiu o time que correu. Pois é, e um time que estava na zona de rebaixamento, e o Fluminense com todos esses medalhões, a bolinha para lá, errando passes de propósito e aquilo tudo. Que era a sua impressão do jogo, Paulo Roberto? Bom, eu sou fã do Cristóvão como jogador, sou eternamente grato a ele. Me iludi com aqueles 5 ou 6 jogos iniciais do Campeonato Brasileiro, onde tudo era belo e perfeito, e todos nós, a imprensa toda do Brasil, todo mundo comprou a briga. O Fluminense era um grande candidato ao Penta, e eu me deixei inebriar por isso. Agora, se o Cristóvão vai dar em coletiva, depois daquele sarapatel, né? A gente estava na Bahia, nada pode definir melhor que um sarapatel. Depois de um sarapatel desse, se ele diz que o time está sem toque de bola, está recuado, não está conseguindo fazer, não tem saída de bola, não tem marcação, era mais fácil ele falar: perdemos porque o time foi uma merda. Era a coisa mais simples a dizer, porque se não tem toque de bola, não tem marcação, está recuado, não tem saída de bola, está fazendo o quê? Mas o Fluminense tomou 2 gols em ritmo de treino. O segundo gol que o Fluminense tomou foi um dos gols mais ridículos desse ano no Campeonato Brasileiro. O garoto que tinha entrado lá, o biru-biru deles, deu tempo dele olhar pro gol com a bola vindo no alto, escolheu, ainda falou: deve ter pensado, vou bater de primeira que eu vou esculhambar, e esculhambou. O terceiro gol não precisa nem falar, gente, é o gol. Todo mundo aqui jogou pelada na rua um dia. Se você toma um gol daquele, do jeito que foi, sai briga, sai porrada, troca goleiro de posição, porque na pelada você pode fazer isso. Foi uma atuação ridícula, bizarra, para não dizer estúpida. E agora eu quero saber que jogador desses aí vai correr pra torcida pra botar dedinho na boca. A atitude que foi chancelada por todos, porque não tinha hoje nenhum vagabundo tacando pedra no aeroporto. E aí, como é que ficou? Qual é a resposta para isso? Vamos tentar espantar mais fase? Pelo amor de Deus,
O time que custa, com todo respeito ao futebol, ao Vitória, com todo respeito à tradição do Vitória, o time que tem o embolso financeiro do Fluminense, o time que tem o grau de despesa que o Fluminense gera para ter uma atuação ridícula dessa, o Atlético Paranaense, com seu time ridículo, seu time patético, não perderia uma partida dessa no Barradão como o Fluminense perdeu. Foi ridículo, foi estúpido e, sinceramente, eu deixei me inebriar por isso, muita gente já deixou, a gente confiou, o ciclo encerrou, meus amigos. Torcedor do Fluminense, acorde, vem aí um longo e tenebroso inverno. Bom, bonito e barato, jogadores baratos, aproveitar com base, lutar para não cair e reestruturar as finanças do clube, que estão combalidas, dentre outros fatores, por causa dessa coisa de você ficar renovando o contrato com 5 anos, com um jogador que fica encostado, que joga quando quer, que desce pro intervalo quando volta. Não, vamos entregar essa merda porque não pagaram 15 mil de bicho. Todo mundo sabe aqui, não cabe hipocrisia, todo mundo sabe do que eu tô falando. É isso que eu falo. E eu não quero é que me tirem o direito de eu comprar meu ingresso e ir pro estádio e poder vaiar. Porque se eu for pro estádio e o jogador for novamente botar a mãozinha na boca mandando eu ficar em silêncio... Peraí. Deixa eu ter... Você falou pra mim que eu fiquei vaiando no último jogo lá, que a menina saiu de baixo aqui na segunda-feira. Você é corneteiro sim. Não foi isso que eu falei. Você disse que vai pro estádio e vaiar. Não, senhor. Eu falei que você estava abusando dos palavrões. Acho corneta, isso é verdade. Você tem todo o direito de vaiar. Todo o direito de vaiar. Vamos pedir a opinião aqui agora do nosso querido Paulo Tiba sobre o jogo de ontem. Paulo Tiba, a sua impressão do jogo de ontem? Claro, né? A impressão do jogo são as piores possíveis. Eu achei até que o primeiro tempo o Fluminense já estava jogando aquele jeito previsível, jogo cadenciado, mas mesmo assim ele ainda conseguiu manter um nível de jogo bom. Estilo Canal 100, Tiba? Exatamente. Porque a bola corre como se fosse Canal 100. É porque o Vitória não é lá essas coisas. O time do Vitória ele tem até um outro jogador mais experiente. Tinha um grande Richarlison, o capitão Richarlison, mas muito ruim. Ele começou o segundo tempo também desse mesmo jeito. O Vitória ele estava meio que desesperado. Aí o Ney Franco ele deve ter pensado o seguinte: bom, perdendo de 1-0, perder de 5-0, a gente vai ter que fazer 3 pontos aqui porque a nossa situação não está boa. Então o que ele fez? Ele adiantou totalmente o time. Quando ele adiantou o time, ficou um buraco na defesa do Vitória. Então o Fluminense tinha que ter aproveitado e ter feito já uns 2-3 gols durante esse período. Mas não, o que ele fez? Começou de palhaçada, começou de toquinho, começou a querer driblar, começou a querer tocar de primeira sem ter treinamento. O que o Vitória fez? Começou a sufocar e acabou fazendo um gol, 2, e depois o 3 e virou o desastre que foi. Até para ressaltar aqui que a principal jogada do Vitória que dava certo era dar balão para frente. Ele dava o balão para frente e o atacante conseguia chegar primeiro que o zagueiro. Isso é um absurdo. O terceiro gol foi um balão. Exatamente. Então, assim... Isso só comprova a falta de vontade dos jogadores do Fluminense. O zagueiro que está de frente para a bola vindo. O atacante correndo de costas. Ele consegue dominar, consegue matar e consegue chegar na frente do gol. Porque falta ou técnica ou vontade, né? Gente, sejamos sinceros, as vitórias às vezes mascaram. Ninguém aqui ficou triste, todo mundo saiu satisfeito sábado do Maracanã na partida contra o Palmeiras. Mas isso podia ter acontecido contra o Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu 3-4 gols feitos contra a gente. Aí quando quem não viu o jogo, saiu com 3-0 no placar. Nossa, agora teve gente gritando, agora é rumo ao penta. Eu quero saber onde é que foi parar esse penta. Eu ainda estava... Rods. Bom, realmente, o jogo contra o Palmeiras foi um placar convincente que deixou muita gente feliz, né, e acreditando que o time tinha voltado. Mas eu tinha escrito no meu texto de quarta-feira no Panorama Tricolor que o Fluminense atual, a única certeza que ele nos dá é a incerteza de saber que Fluminense vai jogar. E eu tinha até comentado com o Renato Ram que o Fluminense parecia que ia até o final do ano assim, um jogo bom, um jogo ruim. Porque os caras, eles sabem jogar, o elenco é qualificado. Então eles pegam um jogo, mas vamos mostrar o que a gente sabe. Jogo grande. Então lá, toca... Tanto é que os 4 primeiros colocados, desculpe te cortar, do G4, hoje, o Fluminense não perdeu para ninguém. O Fluminense não perdeu para o Cruzeiro, não perdeu para o São Paulo, não perdeu para o Inter e não perdeu para o Corinthians. Exatamente. O G4. Então, quando eles querem, eles jogam. Não, e tem mais, era para ter vencido o Corinthians. E era para ter vencido o Inter, que teve o Cruzeiro, com o pênalti no Wagner. Era para ter vencido o Cruzeiro, a gente meteu 5-2 no São Paulo, né? Que aí só Deus sabe como, né, conseguir cara? Correr atrás aquele primeiro tempo, eu quase que fui embora quando terminou o primeiro tempo contra o São Paulo. Mas é isso que eu tô falando, Cote. A gente tá com esse problema, os caras jogam quando querem. Uma ressalva, né?
fez 5-2 com o Felipe Garcia no gol, né? Pois é. Que é um acontecimento histórico. Com enorme ressalva. Então, assim, todo sofrimento vem pra torcida. Porque parece que os caras chegam, colocam doce, tiram o doce. Colocam doce, tiram o doce. Tem gente que não aguenta. Eu saber aqui do nosso amigo Marcos Vinícius Caldeira. Tá numa paz ele, né? Tá no silêncio. Rapaz, ele tá me cutucando aqui, mandando notícia. É praticamente o João Gilberto do Panorama. É o Bossa Nova. Vamos lá, Marquinho. Então, tua vez. cara, assim, tô Bossa Nova nada, tô puto pra caralho, não tem como falar. Pode aqui? Pode falar isso? Porque acabou a Bossa Nova, senta a mão nessa porra aí, vai. Lá no Papo de Arquiba, se eu falar caralho lá, nego me tira do ar, cara. Aqui, bom, eu vou Panorama. Tirar do ar, você é dono da rádio. Quem que vai tirar você do ar? Porra, quem é? A Radiopraz? Eu tenho patrocínio, né, cara? Não pode associar a marca a isso, né? Então, ontem, cara, assim, não é brincadeira não. É triste, cara. A gente que gosta tanto do clube do Fluminense, gosta tanto de futebol, né? Vai a todos os jogos, cara, passa horas, dias da nossa vida defendendo o clube, comemorando vitórias, sofrendo com derrotas. Cara, que derrotas são coisas mais naturais no futebol, na vida, assim. Não se vive só de vitórias, cara. Agora, você vê uma apatia, uma falta de vergonha na cara. O que eu vi ontem, cara, assim, há muito tempo, cara, a gente já viu isso outras vezes, inclusive esse ano, vimos boa parte de 2013, mas, cara, ontem deu nojo. O Fluminense não merecia nem estar ganhando de 1-0, achou um gol lá numa jogada do Conca, que aliás também não está jogando nada, mas, cara, o Conca tem todo o desconto do mundo, veio cansado, tá de temporada, enfim, o Gervô passe pra caramba. Cara, mas o segundo tempo do Fluminense ontem foi de uma bizarrice. Eu já tinha desistido do jogo com o Fluminense de 1-0. Eu já sabia, assim, cara, eu já tinha certeza do cara, foi igual ao jogo contra o América de Natal. A diferença é que a gente não tomou goleada. Foi igual. Mas isso não é só no campo, gente. Isso não é só no... O Fluminense está todo errado, desde cima até lá embaixo. Porque nós vamos jogar um Fla-Flu agora, só pra gente ter uma comparação. Ou seja, o Fluminense vai jogar um Fla-Flu, até agora você não ouve falar do Fluminense nos bastidores do Fla-Flu. O Flamengo já está trabalhando em cima da arbitragem. O Luxemburgo já está pressionando a arbitragem, porque estão dizendo que o Flamengo é favorecido em todo o jogo, e ele já está botando a boca no trombone dizendo que a arbitragem vai prejudicar o Flamengo por causa disso. Já estão fazendo o trabalho. E o Fluminense não é da arbitragem. O Fluminense não faz nada. O Fluminense, se o jogador do Fluminense faz falta no adversário, vem o time inteiro em cima do juiz, pressiona o juiz. O Fluminense, o jogador toma uma falta, ninguém fala nada. Aliás, ontem, é claro que não serve como desculpa, nada disso. Tiveram dois lances quando estava 1-0. Uma enfiada de bola, acho que foi pro Cícero, que ele driblou o goleiro e foi pênalti, ele iria fazer o gol. O juiz deu impedimento que não estava. E o outro, uma bola pro Fred, igualzinho, que também não estava impedido, ele deu. Era 3-0 aí, mesmo jogando mal. O problema, Márcio, e o Fluminense piorou depois dos 20 minutos que tomou o gol. O problema, Márcio, é o seguinte: toda e qualquer análise tática, técnica e até de arbitragem, e outra, vai tudo por água abaixo quando a gente sabe apatia, cara, assim, a pessoa fala mal no Cristóvão. Eu até acho que o Cristóvão substituiu mal ontem. Eu falei lá, assisti o jogo. Eu falei, cara, tem que botar um cara de velocidade. O Fred tá parado, a gente tá ganhando o jogo de 1-0. Você assistiu o jogo onde? Assisti em casa. Cara, mas, cara, não dá nem pra analisar isso. Como é que você vai falar da substituição do Cristóvão? Você sabe que o nego claramente parou de jogar. Cara, os caras andavam em campo no segundo tempo. O Sobis perdeu ontem. Aliás, o Sobis... Eu queria que alguém me explicasse a titularidade do Sobis. Cara, o Sobis ganha 500 mil por mês. O salário do Sobis é 500, em torno de 500 mil por mês. Cara, ontem ele me deu uma pataquada no primeiro tempo, indo para o ataque, ele jogou para trás, cara. O lance do gol que ele perdeu, um cara que já está envelhecido, corre, tenta correr, Cara, não tem. Sobis não é titular. Para mim, Sobis só é titular nesse time no lugar do Fred. Agora, botar ele junto com o Fred, o Bruno, o terceiro gol, cara, os dois, o segundo e o terceiro gol foram em cima do Bruno, é só olhar de novo. O terceiro gol é ridículo, o cara cai sozinho na corrida. Cara, um jogador desse não pode ser titular.
cara não pode ser titular, com todo respeito, no Olaria, que dirá no Fluminense, cara. Então, cara, tá tudo errado. E o pior de tudo, a gente tá refém e fudido, sabe por quê? Rodrigo Caetano e Unimed renovaram o contrato com esses caras, 2014, 2015, Jean 2016, tudo com salário. Quem vai querer o sobe? Como é que você... Tentar no troca-troca com o São Paulo, como vai... O cara ganha 500 mil. Então, cara, a situação é perigosa. Eu só espero o seguinte da diretoria. Eu só espero da diretoria. Que não renove com nenhum deles de 2010 acabou, tem que acabar. Nenhum deles, nem Carlinhos, os que terminam esse ano, nem Carlinhos, nem Diguinho, nem Gu, que nem tá nessa Cavalieri. Acabou, e nem Cavalieri. E começa a renovar esse elenco, porque senão é caso de polícia, é para mandar prender todo mundo. Meu amigo, deixa eu só fazer uma palavrinha junto com o nosso companheiro Caldeira, né? A própria questão dos SOBs, enfim, eu acho que por mais que a gente valorize, idolatre jogadores, campeões, que a gente tem que ter todo o respeito, futebol é momento, não é passado. Se fosse passado, quem dera ter o Castilho no gol, Eze no ataque, e Assis no meio de campo, essas coisas todas que a gente não vai conseguir mais. Mas, cara, o ciclo, ele tá fechado, não somente na posição não é só questão dos sobres, não. Isso tá sobrando pro Conca, que é dos jogadores do Fluminense titulares de grande porte, é o que não teve férias e tá se arrastando, não teria sido nada demais se fosse no primeiro tempo se voltasse sem Sobe e sem Fred. Porque eram 2 jogadores a menos em campo. E aí quando você junta Sobes mal, Fred mal, aí o Conca mal, aí você já tá perdido, né? O Cícero lá correndo, querendo ou não, bem ou mal, o Cícero tem feito, tá correndo atrás, tá fazendo gol e tal. Bruno não preciso falar. Elivelto não preciso falar. Henrique não preciso falar. Gente, que time é esse? Não tinha condição de disputar nada. Tomou um sarapaté do Vitória por causa disso. Quando você entra com 6 jogadores abaixo do mínimo esperado, não tem o que fazer. Gente, estendendo um pouquinho só essa história do Sobs, eu tô vendo ele como o carro, quando dá problema. Aí você chega no mecânico, ele tá bom o carro. Aí você volta pra casa, o carro tá ruim. Aí você vai no mecânico, o carro tá bom. Cada vez que qual é a marca do seu carro pra eu não comprar nunca? Isso foi quando eu tive um Fiat Uno. Quando teve, né? Tá. Não, mas acontece o seguinte. Pior que o meu não é, pode ter certeza. Toda vez que a gente teve prestes a trocar os Sobs, vender os Sobs estava comendo a bola, sendo o cara que mais corria em campo. O pessoal comparava a vontade dele com a vontade do Conca. Aí, de repente, agora, ontem, tropeçou nas pernas várias vezes. Né? É verdade que ele sofreu várias faltas que não foram marcadas. É bom lembrar isso. Mas quando ele não sofria falta, ele tropeçava na própria perna. Cara, uma observação breve e rápida para passar a bola para toda a turma, gente. No Papo de Arquiba e no programa Panorama Fluminense, pelo menos de um ano para cá, a gente fala toda semana. Fluminense não tem jogador de velocidade para puxar contra-ataque. Então fica escalado errado, porque não tem velocidade no ataque, não tem... Cadê esse jogador? Quem é que entraria? Aí quando tem a possibilidade de entrar, querendo ou não sou nem fã, eu acho, é o Pirupiru porque tem velocidade. Só que o Pirupiru entra em 10% dos jogos, né? Porque em 90% dos jogos joga o Kennedy com o Kennedy com N só. A maioria ele nem é relacionado pro banco. Não pode nem variar taticamente dentro do... Mas a questão do Kennedy é o que querem vender. Tá na cara. Não pode o Kennedy jogar, pô. Não pode. O Kennedy já mandou calar, a torcida calar a boca, pô. Manda esse cara pro Azerbaijão, porra. O problema do Birubiru, ele é um jogador de velocidade, mas é um jogador que finaliza mal demais. Ele não sabe chutar. Mas o que eles não tem velocidade, ele finaliza mal. Também. Os outros jogadores que entram aí não tem velocidade e finaliza mal. A maioria dos jogadores de velocidade. O Wellington nem também no começo também não finalizava mal. O Magnósio perdia muito gol também. Ele era de velocidade pelos lados. Perdia muito gol, fez muito, mas perdeu muito. Então a maioria dos jogadores de velocidade faz isso. Eles finalizam mal, até porque corre demais, chega lá na frente sem perna para chutar. Agora, precisa ter opção de ataque. A gente, tem um cara de velocidade, mal ou bem, é ele. Bota ele no banco, mexe, varia taticamente, os caras da frente cansados, o Sobs e Fred andando e não bota ninguém de velocidade. Porque o moleque, o único de velocidade, não é nem escalado pro banco, aí fica difícil. Agora, falando em jogador de velocidade, Marco Júnior tinha sido emprestado pro Vitória. O que está acontecendo? Alguém viu ele em algum jogo ou no banco do Vitória? Eu sei que o Caldeira até concorda comigo, que a gente conseguia ver mais potencial nele do que no NEM. De repente o garoto parou de ser utilizado, foi machucava, tá lá no Vitória, eu não sei nem se pega banco. Sabe qual é a resposta para isso?
vira super estrela, manda dedinho pra torcida, isso aqui é Fluminense, essas mentalidades ocas que vão queimando 90%. Boa parte da base a gente nem vê, né? Que vai para os jogadores vão para lugares que a gente não sabe nem dizer. Tem uma seleção aí. Sobem com esses defeitos aí. É simples e direto. O lateral direito. Falta amparo psicológico no Fluminense. Já falei aqui 500 mil vezes. Aliás, do futebol brasileiro. É inadmissível, com todo o talento, com a categoria que tem um jogador como o Walter, com o peso que ele tem. Ele não pode. Na outra semana o rapaz estava falando que eu não faço gol igual a ele, porque ele nunca me tinha visto jogar. Agora eu nunca joguei com a minha barriga de 110 quilos. Não tem condição do cara jogar. Craque, talentosíssimo, já passou por vários clubes do futebol brasileiro, fica com 110 quilos comendo biscoito e tomando refrigerante, gente. Pelo amor de Deus, isso pode ser tudo, menos futebol profissional. Não tem nutricionista no Fluminense? Não tem uma equipe que dá apoio ao time nesse caso? Não tem, mas em casa ele faz a compra de casa, compra 5 pacotes de traquinas, 3... Amigo, ele tu tá lá sempre, tu tá ele lá. calma 94 quilos. Pelo amor de Deus. Antes da Copa ele tava fazendo gol, né? Aí vem a Copa, um mês parado. Meu irmão, bota o cara concentrado no Fluminense. Você não vai sair daqui, filho. Deram férias pro cara, o cara voltou com 20 quilos mais gordo. E agora, como é que faz? Ele voltou, ele fez a cirurgia dentária. E mesmo sem poder mastigar, ele voltou mais gordo. Com a sopinha, Só líquido, a sopa. Por que ele não fez a bariátrica, então? Aproveitou. Maluco, né? Eu tô achando o Caldeira muito calado hoje. Cara, gente, Outro, o Fred não veio num bom momento, aquela coisa toda, apesar de ter feito 5 gols depois da Copa, né? As duas melhores fases do Fred no Fluminense, 2009, quando ele teve aquela arrancada, né, que tirou a gente do rebaixamento, e 2012, que a gente foi campeão brasileiro, o ataque era com o Wellington, né? Não é isso? Isso. E no outro ano era com o Michael Bolt, que foi naquela arrancada, em 2009. 2 jogadores de velocidade. Agora ele joga com o Sobis, Assim, que não se mexe. Só lembrando que ainda em 2009 a gente tinha o Sheik, né? E o Fred chegou na reta final da reta final. Não, o Sheik foi 2010. Ah, sim, 2010, verdade, perdão. Então foi 2010 que o Fred ficou fora do campeonato quase inteiro. Então, o que acontece? O Fred, a gente sabe, o Fred não é jogador de velocidade. O Fred é jogador de um toque só na bola. Ele na seleção não teve esse jogador de velocidade, do lado dele ele não rodou. E no Fluminense, há 2 anos ele não tem jogador de velocidade. Então não adianta, ou você bota o Birubiru, que é fraco, tecnicamente, mas corre, pode dar opção, treina o Birubiru, filho, levanta a cabeça, toca pra mim, entendeu? Que nem fez com o Michael Bolt. Quando o Michael Bolt começou, ele perdia também pra caramba. Ele saía pela linha de fundo, aí eu falei, meu filho, olha pra trás. Com o tempo, com uma sequência de jogos, ele foi melhorando. E rapidinho foi vendido. Mas é o planejamento. Corria pra caramba, ele botava a bola na frente, saia 5 km atrás, chegava 10 na frente. Mas é o planejamento do futebol. Só te lembrar, hoje. deixa eu só te lembrar uma coisinha, Márcio. 2009, que é um reflexo bem do que você estava falando. 35 do segundo tempo daquela arrancada maravilhosa que criou o time de guerreiros. O Fluminense tinha a posse da bola 100% até o final do jogo. Sabe por quê? Porque tem a diferença de 5 anos de lá pra cá, gente. Em 2009, todo mundo aqui vai lembrar. Acabava o jogo, o próprio Fred, que tinha uma condição física muito melhor que a de hoje, o que ele fazia? Bola nos escanteios, bola nas pontas, prendendo bola, cavando falta, valorizando. Do lado da bandeirinha. Não perdia a bola pra ninguém, a bola presa lá, os adversários desesperados. A gente não tem mais isso. E isso dentro de outras coisas, que o time envelheceu. Claro. Eu não estou falando especificamente dele, estou falando de todo mundo. Todos nós caímos nessas parrelas. O time de 2012 ia ser o máximo. Passou, a gente está indo para 2015. O futebol é muita coisa. Toda semana você olha uma homenagem. O Carlinhos está fazendo 250 jogos, aí tem camisa. Bruno está fazendo 200 jogos. Fred está fazendo 250 jogos. Não sei quem, mas todos os jogadores do elenco têm mais de 200 jogos. Então o time está acomodado. Todos eles têm salvaguarda para fazer o que quiser, para não correr, para exigir. Até porque a diretoria não paga, então não tem como cobrar muita coisa. Então os caras, o Fluminense virou refém desse time velho que está acomodado. O time do Fluminense está acomodado. Ô, Lúcio, o time de 2012, assim, cara, acabou. Já tinha acabado em 2013. Só que em 2013 a gente perdeu tanto tempo com outras coisas, que até foram necessárias, defender o clube da imprensa, aquela coisa toda, que, cara, deixou isso, tornou em segundo plano.
Agora, cara, o problema é que você não consegue fazer nenhuma análise quando você sabe que tem claramente um grupo de jogadores que a todo momento sacaneiam, cara. Todo momento sacaneiam, seja que motivo for. E o pior é o seguinte, cara, a diretoria não fala nada, enfia a cabeça debaixo do... Que não pode falar o quê, cara? Que não pode falar o quê, cara? Cara, hoje o nosso querido Beto Maia, que tá até assistindo aqui o programa, deu uma tuitada de manhã, isso. Vai ter que fazer que nem 2009, gente. Igualzinho a 2009, pegar os medalhões, jogar para escanteio e tentar, porque, cara, não dá para aturar só titular, não dá para aturar o Fred jogando na hora que ele quer, entendeu? E não acabou, é inadmissível. Não dá pra gente ter o Jean jogando na hora que ele quer. O Carlinhos acabou. O Carlinhos, pra mim, acho, inclusive, essa é uma teoria minha, ele está encostado pela diretoria. A diretoria acho que não quer mais o Carlinhos de titular, porque, cara, esse é um dos que sacaneiam pra caramba. Então, não dá pra ter Bruno como titular. Por que fazem esses caras ser titular hoje, cara? Ah, não tem, cara, dá um jeito, desloca o Jean, pega um... Cara, não tem jeito. Cara, Marlon não ser titular nessa zaga do Fluminense, isso é uma aberração. Isso é uma aberração, o garoto não sei. O Fernando ontem, o Cláudio Conte até a gente estava conversando aqui, o Fernando ontem corria que nem um desesperado, abria o jogo na frente, ninguém passava pro cara. Ainda fica essa palhaçada contra os jogadores da base. Então, cara, tá tudo errado, absolutamente tudo errado. Tudo. Então, cara, o que gerou isso, se é os salários altos da Unimed, se a Unimed pagou 70 milhões em 2012, se hoje só vai pagar 30, se o clube está penhorado, cara, não sei. Agora, alguma coisa tem que ser feita. Porque, cara, assim, 2013 não acabou, não esquece G4 com esses caras, esquece. Eu até fiquei iludido mesmo, falei, não, esquece G4, é contar 6 vitórias para encerrar esse ano e encerrar o ciclo desse jogador. Eu só não sei como é que vai fazer para passar Sobis, Wagner, Sobe, Wagner, Jean, tudo com contrato 2015, 2016, como é que vai passar esses caras? Um ganhando 500 mil, o outro 400 mil, Fred ganhando 900 mil, não sei como é que vai ser feito. Agora, 2012 acabou e essa galera tem que ir embora do Fluminense o mais rápido possível. Mas não dá pode falar, Tiago. Você encostar esses caras, você encosta e coloca outro time. Tem pressão do patrocínio, né? Que patrocínio? A Unimed não fala. A Unimed está parada há 2 anos. A Unimed há 2 anos está parada. As últimas intervenções da Unimed foram Renato Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo. Essas são as intervenções da Unimed, cara. A Unimed acabou, a gente esquece a Unimed. Mas aí é que eu falo que tem que ter pulso. Eu já achei errado o acordo que fizeram, esse acordo que fizeram aí de pagar premiação a cada 3 jogos. Quem não. Mas treinar de trás, cara. Não, mas peraí. Mas foi essa diretoria, cara. Quem não tem brioco não faz trato com pepino, porra. Quem não tem brioco não faz trato com pepino. Verdade, eu concordo com o que você fala. Agora, só sem querer referência. Esse negócio vem lá de trás. Sim, mas depois o Fluminense tomou penhora. Quando o Fluminense tomou penhora, ficou sem dinheiro. Aí ferrou. Não, mas cara, assim, você tá devendo. Todo mundo fala em produtividade. Isso é consenso no futebol. É pagamento produtividade. Os caras fizeram agora. Estão fodidos. Agora, não justifica. Agora, sacanagem. É um cara que ganha 900 mil de salário, com 80% paga pela Unimed, fica chorando por causa de 150 mil parcelado. Então barra o cara, faz o que o Tiba tá falando, afasta o cara, que o patrocinador vai mandar por quê? Afasta o cara. É melhor você jogar com os garotos de Xerém que vão lutar para tentar ganhar o jogo ou botar os medalhões que você sabe que vai entregar. Em 2009. Agora, cara, o patrocinador tá mandando em nada. O Cristóvão é pago pelo Fluminense. Mais um motivo para barrar os caras. Não tá mandando em nada. Então, mais um motivo para barrar os caras. Em 2009, eu lembro que eu trabalhava no Fluminense naquela época. O Branco era o vice de futebol. Ele deu carta branca pro Cuca fazer o que ele quiser naquela situação. O Branco chegou, mandaram, eu não lembro qual era o vice que foi embora na época. Chegou o Branco. Acho que era o Alcides Antunes, não sei se era o Alcides Antunes. Explica-se. Isso não foi por gerenciamento. Todos consideraram o Fluminense rebaixado. Sim. Então ficou na mão falar. Tanto é que o Totti Menezes, na época, deu uma declaração pra mim dizendo o seguinte... Foi o Totti, não o Cote, tá? Não, Totti. Olha, eu lembro, faltavam 14 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Seu Totti Menezes deu uma declaração. Vamos pensar no ano que vem. Esse ano nós já estamos rebaixados, nós estamos na Série B e vamos reformular o time pro ano que vem. Aí eu entrei com uma manchete dizendo... diretor de futebol do Fluminense, Totti Menezes, entrega os pontos. O Fluminense já está na segunda. Ele disse. E aí, deu aquele rebuliço todo, ele acho que foi afastado. Aí entrou o Branco. Não, Branco não é calma. Não. Ricardo Tenório foi afastado. Isso, Ricardo Tenório foi afastado na época.
Aí entrou o branco com o Cuca e deu carta branca. Aí foi afastado o Luiz Alberto, foi afastado na época o Fabinho, foi afastado os jogadores que estavam fazendo corpo mole. Rui Cabeção. Todos que estavam fazendo corpo mole. Rony. Aí... Fabinho. Deu um monte. Fabinho, Luiz Alberto. Aí apareceu o Dalton, apareceu o Digão, apareceu o Michael Bolt, o Fred, que tava... Alain. E aí foi uma sorte que o time encaixou. E aí a sorte que o Fluminense deu é que o time encaixou. Ele ganhou confiança com aquela vitória no Cruzeiro, que nós fomos dominados no primeiro tempo. Tava 2-0. E eu lembro que o goleiro do Fluminense, Fernando Henrique, pegou um pênalti. Era pra virar 3-0. Time morto, entregue. E aí o Fluminense fez aquela arrancada milagrosa e salvou do rebaixamento. Olha só, são 20 horas 15 minutos. O programa hoje está passando rápido, rapaz. 20 horas 15 minutos, horário de Brasília, no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, Microcity, a sua solução em TI. Nós temos muito assunto ainda aqui para falar, vamos ter a expectativa do Fla-Flu, queria saber da opinião de todos sobre o jogo de domingo também, quem vai ao jogo daqui, quem não vai. O Márcio não vai ao jogo. Fala. Desculpa segurar o assunto só um pouquinho. Tá. É que a gente tem mais um problema, que é a questão, a gente é tão refém dos caras, que eles treinam quando querem. Quem aqui não lembra ainda, quando a gente estava no Maracanã ainda em reforma, a gente jogando no Engenhão, acabava o jogo, os jogadores do banco e aqueles que tinham jogado poucos minutos, ficavam treinando até apagar a luz do Engenhão. Imagina se manda esses caras continuarem a treinar hoje depois do jogo. Imagina com o Fred, aquele jogo que o Fred não entrou, que o Cristóvão disse que esqueceu de fazer 3 substituições, o Fred aquecendo depois do jogo. Eu não imagino essa cena nunca, cara. Eu queria até te dar um detalhezinho que muita gente fala, que questão de cansaço muscular, que o Fred da semana passada, 2 semanas atrás... Gente, o Valência hoje já saiu do treino. Aí, ó. Valência. Qual a novidade? 400 Qual mil. é a novidade? 400 mil, já saiu do treino fudido. Qual a novidade? Como é que pode isso, cara? Como é que esse cara é mantido ainda? Cara, não tem... Ele joga uma, fica 5 fora. Valência é o novo Messias Luiz Henrique. Isso. Rapidinho, um minutinho que o tempo tá passando rápido. Em 2009, o Fluminense estava numa situação tão difícil que o pessoal fala negócio de cansaço muscular. O Fluminense ele saiu do rebaixamento em 2009, jogando 2 competições, sul-americano e brasileiro. Jogava quarta na Argentina e domingo no Rio. Quinta no Paraguai e domingo no Rio. E ninguém machucou. Ninguém machucou. Hoje em dia o cara joga um joguinho, tô com dor muscular, não quero jogar. Passa meu favor. Tem muita balela no futebol, é muita falácia, meu. Ih, rapaz, tu tá enriquecendo o seu vocabulário, hein? Pô, tá aprendendo, sentando do lado do Paulo André aí, falácia. Vamos lá, Tiba. Você quer falar alguma coisa desse tópico ainda? Já foi? Então beleza. Vamos falar, fala nesse negócio chamado microfone aí, ele é novo nesse negócio de rádio. Hoje o programa tá divertido, né, rapaz? A gente tá sentando, o Caldeira tá igual um dragão aqui, cuspindo fogo pelas orelhas. Não bastasse aquela camisa ridícula apresentada pela Adidas. Depois você não falou, você podia falar, você não pode falar mais ou menos detalhes da camisa, não pode não, né? Então foi reprovada mesmo, pô, fala, pô. Foi reprovada, pô. Assim, cara, que fase. Só para lembrar aqui o ouvinte é que foi apresentada pela Adidas a nova camisa tricolor ao Conselho Deliberativo, e o Caldeira estava presente, ele que é um dos conselheiros lá do Fluminense, e foi reprovada a camisa. A camisa foi reprovada e o Caldeira... O Caldeira tem a questão da confidencialidade, ele não vai poder falar, ele já expressou a opinião dele. Mas eu conversei com um dos conselheiros, através das redes sociais, né? E de forma reservada, e a palavra que foi utilizada para definir a camisa, né, o uniforme, foi constrangedor. Cara, assim, na boa, não dá pra falar sobre o uniforme. Eu gosto do pessoal, a galera espinafra o marketing do Fluminense, eu gosto de algumas pessoas lá, principalmente o Lucas Sodré, que também tava com a minha percepção é que ele tava constrangido, ele não vai falar isso nunca porque ele é da cor. Cara, assim, tentaram uma coisa nova, alegaram que a camisa tá muito escura na TV e tentaram fazer uma homenagem à máquina. Assim, beleza. A última camisa escura que quiseram clarear, que era 2004, com o Romário e tal, era escura, aí fizeram em 2005 o Abadá. Aquela camisa ficou clarinha. Foi a última tentativa de fazer camisa clara. Aí beleza não se discute. Acho que é complicado você discutir beleza. Eu sou do seguinte, estou no conselho há um ano, já foi votar 2 camisas. Para mim é que nem carro, cara. Você olha, gostou e acabou. Eu olhei e falei, nossa.
Mas eu fiquei assim, pô, cara, vou respeitar o trabalho do marketing, vou ver... Eu vou ver o que é e tal, cara. Quem é que projeta a camisa? É a Adidas ou é o marketing? Cara, é a Adidas, tem intervenção do marketing, o marketing opina, o marketing pode tentar barrar algumas coisas. Cara, só que eles foram, não sei se foram convencidos ou entraram na Adidas que realmente queria clarear a camisa e fizeram o que fizeram, entendeu? Cara, não tá legal, assim, minha opinião, não tá legal a camisa. Eu acho, e dá pior, hoje, no estatuto do Fluminense, pelo menos, se eu não me engano, na camisa número 1, tem o Pantone da camisa, tem que seguir o esquema de cores lá. O verde estava fora, então foi fácil reprovar a camisa, porque, cara, tá fora do estatuto. Tá? Claro, você tem subterfúgios até para tentar passar isso, mas, cara, não dava. Agora, já vou avisando aqui, se vier com a ideia de só botar o verde na cor do Pantone, vai dar, porque o problema não é só o verde. Se o problema fosse só o verde, acho que seria fácil. Cara, eu vou te falar aqui, eu não me lembro quantos conselheiros tinham na reunião, tá? Acho que estava em torno de 80, né? Cara, 16 só votaram a favor, então você já vê como é que é a... E, cara, tava lá, todo mundo que gosta do Peter, da diretoria, que não vai... por exemplo, todo mundo sabe, eu ainda defendo a diretoria mesmo com os problemas. Agora, cara, 16 conselheiros só votaram na camisa. Então, cara, pra você ter uma ideia do que... E pega a galera veio falando, eu sempre sou um dos últimos a ver a camisa. Aí a galera vem sendo, tá ruim, tá ruim. Lá vem cornetado, cara, quando eu olhei, falei, meu Deus. Cara, lembrando... É a número 1, a gente está botando a número 1. Agora o que acontece? Vai ter que refazer esse projeto, trazer de novo para a discussão do conselho para aprovação. Cara, na boa, a Adidas, a gente sabe, a Adidas, cara, tem uma das coisas boas da Adidas, primeiro é o material, segundo é o design dela. É difícil a Adidas fazer camisa feia. Então, cara, não inventa. Conseguir tornar a camisa do Fluminense algo feio, cara, tem que ser muito competente para isso, gente. Agora, lembrando que ficou reforçada essa questão do estatuto para ser respeitado e tudo mais quando foi lançado aquele uniforme tricolor de 2012, né, que o conselho vetou e o Peter voltou, pediu que dessem confiança a ele para aprovarem aquela camisa. E a camisa acabou que a maioria das pessoas não gostaram. Na verdade, o Peter, para ganhar a torcida, falou que era ineditamente a camisa 4. Não, isso foi depois. Sim, exatamente. Mas aí pro público, enfiaram o goela abaixo aquela camisa que parecia de suspensório. E aí falaram, não, é ineditamente a camisa 4. Só que, milagrosamente, a 1 não jogou a temporada inteira, só jogou a 4. Não, inclusive, eu só tenho aquela camisa porque eu ganhei, porque eu não ia comprar. Lembrando que podia até ser... A camisa podia até ser comercializada, só que não aprovada pelo conselho, não pode ir para jogo, né? Então... Não, na verdade o Fluminense jogou com a segunda camisa Grená da história, Grená com listras cinzas, que estava fora de estatuto, e a Adidas jogou assim, me botou para jogar e falou, vai demorar um tempo a gente fazer com lista branca. E demorou um tempo, o Fluminense jogou, contrariando o estatuto. Depois o Fluminense fez a camisa Grená com dourado, que é linda, mas ferindo o estatuto. O Fluminense tem que ter as cores verde na camisa, não tinha no caso dessa camisa, tinha dourado, não tinha. Cara, eu tô até com o estatuto ali pra gente dar uma olhada. Assim, na época... Você tem a camisa 1, a 2, a 3, tem a camisa que vai pro jogo, cara, assim, não sei se é tão assim não, até que passou. Tinha que ter as 3 cores. Entendeu? Mas vamos lá. Tinha dourado, não tinha dourado, o Fluminense não tem dourado pra jogar. Mas a laranja no escudo. Não, no escudo. A camisa de goleiro pode ser de qualquer cor. Mas aí foi fácil, porque só falou que vazou, o escudo ficou vazado. Assim. Meu caro Lúcio Bairral, a camisa Grená não tinha as 3 cores que traduzem tradição. Exato. Mas a camisa bolinha 1993 da pênalti tinha. Eu te pergunto, qual camisa era melhor? É melhor. Olha, se fez o estatuto. Cara, a Grená e dourado era linda. Era maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa. Eu faria uma camisa verde com prata daquela exatamente igual. Eu considero a camisa Grená uma das camisas. Olha aí, cuidado aí. Uma das camisas mais bonitas da história do clube. A história do clube. Sem dúvida. Camisa Grená. Linda demais. Linda aquela camisa. Linda. Agora, gente, olha só, a gente está com o tempo estourado. Tem o Jabá, a gente vai falar do Jabá. Olha só, vamos falar do Fla-Flu agora, próximo domingo agora. Já foram vendidos 21 mil ingressos. Todos os ingressos da área destinada à torcida dos Mulambos, lá do Flamengo, os 17.200 ingressos da área sul já foram vendidos. É o sócio futebol deles, né? E na área do Fluminense, no setor do Fluminense, setor sul, só foram vendidos 900.
Então são 17.200 contra 900. 901 que eu vou ter que comprar o voo ainda. Então até agora você vai ver o que será no domingo, né, gente? Cara, assim, isso não seria nada demais se a gente não soubesse como esse time vai jogar, como é a vontade dos jogadores. Porque, cara, várias vezes a gente já foi com o Fla-Flu em muita desvantagem e ganhamos. Eu no programa passado relembrei de um. O último jogo da Taça Guanabara em 88, o Flamengo campeão, tinha 20 mil flamenguistas e 1.000, eu tava lá. E 95? Pois é. 95 na hora do gol de Barriga era 95% a 5, né? O problema é como esse time vai entrar em campo domingo. Se vai entrar pra jogar ou pra ficar de palhaçadinha, né? Essa equipe do Fluminense eu não dou mais crédito de confiança para ela, sinceramente. Essa é a minha opinião particular minha. Perdeu toda a credibilidade do torcedor. Cláudio Cotti não tem mais não ganha mais minha credibilidade. Todo mundo, Cláudio. Não ganha mais, minha credibilidade está fora. Eu pensei até em levar minha família, levar minha esposa, meu filho, não vou levar, porque eu não gosto de ser enganado. E ser enganado que o time vai jogar, quando quer ganhar. Eu vou porque profissionalmente eu tenho que ir, mas eu não levo mais minha família, não vou levar, porque eu não tô com a bunda na janela para passar a mão nela, meu amigo. Então não adianta, eu não sou daqueles que ficam com a bandeirinha lá dizendo eu grito Nense quando o time vai bem, eu grito Nense quando o time vai mal. Quando eu vou lá, eu vou, e tiver que vaiar, eu vaio mesmo. Eu sou tricolor, eu quero meu time bem sempre. Eu prefiro ver o Fluminense perdendo, dividindo a bola na cabeça, jogando com raça, com garra, igual o Palmeiras jogou ontem, do que entrar um monte de medalhão, errando passe. O Palmeiras está numa draga, né, Cotti? Eu te garanto que a torcida do Palmeiras saiu satisfeita. Mas saiu satisfeito, porque quase que virou. Lógico. Agora vai jogar com o Flamengo. Os times lá embaixo estão correndo. A gente não tá, daqui a pouco a gente tá lá embaixo. Porque a gente vai correr. Fazer os 47 pontos. Aí vai correr. Esse ano não tem Portuguesa não, hein? Tem Portuguesa não. E outra coisa, futebol se ganha em bastidores também. O senhor Luxemburgo já está lá, puxando o apito pro lado dele. Não só o Luxemburgo, tá? o Bandeira de Melo, presidente. Até agora eu não vi ninguém do Fluminense, nenhum diretor de futebol, não vi presidente, não vi ninguém falando nada, dando tapa na mesa, não vi ninguém. Tá tudo bem, tá tudo beleza, tudo tranquilo. Mas o presidente, você vai esperar alguma coisa do presidente? Se ele não fez isso em 4 anos, já está no segundo mandato, ele nunca fez. Ele nunca veio a público, ele nunca botou pau na mesa. Agora não vai ser. Não. Agora não vai ser. Pois é. Ô Barrato, quer ver pau na mesa? Que isso? Então vamos falar do Fla-Flu. Alguém tem esperança ainda de uma vitória no Fla-Flu? Rods, vou começar contigo. Olha, eu acho o seguinte, como a gente estava falando aqui, né, o time decide quando vai jogar. Fla-Flu é obviamente uma das maiores vitrines futebolísticas do país. E eu acho que os caras, que vai ser um jogo que eles vão decidir jogar. Eu acredito numa vitória boa do Fluminense. E aí nos preparamos, né, para dedo para torcida, isso aqui, tem isso. Mas o negócio não é só isso, Rods. O negócio não é querer jogar. Tudo bem, eles vão entrar para jogar. Mas você entrando com vontade de jogar, não quer dizer que o resultado vai ser positivo. Não, claro, é um jogo. Você pode perder, empatar ou vencer. Mas você entrando com vontade, ontem não teve vontade. Ontem o Fluminense, o Vitória não ganhou do Fluminense. O Fluminense perdeu para o Vitória. Entendeu? Não quis jogar. Ontem o Fluminense não quis jogar, não entrou em campo. Foi um time covarde, um time apático, um time nojento. Eu não quero mais ver esse Fluminense. Esse Fluminense eu não quero ver. Várias vezes eu estava lá na arquibancada, no jogo mesmo contra o São Paulo, que eu vi o jogo com vocês panorâmicos, eu estava com o Paulo Roberto Andel, eu falei assim, gente, esse time do Fluminense com esse goleiro, pode esquecer o jogo de hoje. Falei que ia embora. Quando ganhou o jogo, veio todo mundo em cima de mim. Mas aquele goleiro, não, cara, tudo que se chutava entrava. Felipe Garcia é brincadeira. Tudo que se chutava entrava. Tem gente gritando, esse é o goleiro do Penta. Do Penta. Cláudio, assim, sobre o Fla-Flu, duas coisas, assim, tentar ser rápido. Cara, é esse negócio. Eu acho que se o Fluminense entrar sério, é mais time que o Flamengo, tá? Que se não é ajudado pela arbitragem, estaria no Z4. Tá? Aliás, está vergonhoso isso. Aliás, tá gritante. Aliás, eu já falei, vou falar de novo, já escrevi, vou escrever de novo. Eu não discuto futebol com o torcedor do Flamengo, porque o esporte que o Flamengo pratica hoje é tudo menos futebol, porque é um esporte que eles entram com 16 em campo, são os 11 jogadores,
os 3 do trio, mas aquelas 2 barangas de trás do gol, entram com impedimento que para eles não existe impedimento, e pênalti é assim, respirou é pênalti. Então esse esporte é outro. Não sei qual é o nome que dá, Flamengo Ball, CBF Ball, Juizada Ball, aí futebol, então eu não discuto. Agora, o Fluminense é mais time que o Flamengo. Se entrar com vontade, se entrar com disposição, vai ter chance de ganhar jogo. Agora, é um clássico também, né? Eu posso falar uma coisa pra você? Você vai ficar até chateado comigo. O Fluminense, com esse elenco que tem hoje, não é mais time que ninguém. Eu discordo. Não é mais time que querendo ninguém. Jogar, Mas não é querer jogar, mas não é mais time, não defende o patrimônio, não é profissional. Não sim, é por esse lado sim. É um bando de mercenários que só pensam em cifras e em dinheiro. Cláudio, entendeu? Por esse lado sim, mas não esqueçamos que esse mesmo mercenário lá era para ter ganho do Corinthians, temos 5 no São Paulo, assim, não dá para falar assim. Tá, assim, então vamos lá. Eu concordo contigo. Era para ter ganho do Corinthians, ganhou? Cara, não ganhou porque, pô. Não é mais time que o Corinthians. Era pra ter metido quanto em quem? Ganhou? Ganhou do Cruzeiro. Então não é mais time que o Cruzeiro, que não ganhou do Cruzeiro. Então não é mais time que ninguém, cara. Não é mais time que ninguém. Se você for ver a sensação... Não é mais time que ninguém. Não é mais time que ninguém. Por essa hora... Esse time eu não bato palma. Eu não canto neles quando o time vai bem. Eu não canto neles quando o time... Eu quero meu time bem sempre. Ninguém tá batendo palma. Porque se fizer merda no campo, eu vou vaiar. Calma, imagina ninguém tá batendo palma. É torcedor organizado. Eu bato palma pra organizada, cara. Nesse sentido, eu bato palma. Sou contra a violência, mas tem que chamar os caras de... Porque senão vem um moleque de 18 anos na beira da arquibancada me mandar calar a boca com o dedinho, porra. Eu e meu filho uniformizado na arquibancada do Maracanã, o cara mete um gol. Era pra gente estar falando do cara no dia seguinte, endeusando o cara. Só falaram mal do moleque. De 18 anos chegar na beira pra torcida do Fluminense. Eu, não sei vocês, Capaldi, Rivelino, Doval, Assis, Washington, Edinho, Delay. Porra, vem um moleque de 18 anos mandar o calar a boca. Vai pro cacete, rapaz. Félix Oliveira, só uma coisa. Pela tua ótica matemática, o Fluminense é mais time que 15 times. Porque a gente está em 5º colocado. Então, pois é. O problema, cara, assim, agora, o problema é que eles não querem jogar. Aí tudo bem, é uma merda, um lixo. Sob essa ótica, um lixo, eu tô de pleno acordo com você. Agora, se eles quiserem jogar, esse time é melhor que o time do Flamengo, com certeza, com sobras. Tanto é que ganhamos do Flamengo de 2-0, de 3-0 no com sobras não, com sobras. 3-0 no sobras não pode ser nada. Ganhamos de 3-0 no primeiro jogo e ganhamos de 2-0 no primeiro turno. Agora, o problema é que realmente, essa forma que ele joga, esse time é um lixo. É um lixo. Não é melhor que ninguém. Pois é, melhor que ninguém. Querido tricolor que nos escuta, hoje você está acompanhando o programa mais escatológico da história do Panorama Tricolor. Quase um trash, né? Palavrões, o pessoal do Panorama nunca mais vai deixar eu falar no microfone. Hoje está virando um verdadeiro show do Nirvana na Rádio Panorama Tricolor, canal Fluminense. Olha só, são 20 horas e 32 minutos. Pô, o nosso Tiba tá até assustado comigo, tô conhecendo o Tiba hoje. Fala, Tiba. Eu não sou sempre assim não, Tiba. Eu sou um cara tranquilo, pacato. Rapaz, o Cláudio tá tão nervoso que ele não foi nem na interatividade hoje. Não fui não. Você não foi nem na interatividade. Não, que interatividade nada. Tá muito tenso. Tô tenso. Vou dar uma sugestão aqui do Cote fazer a preleção pra esse time. Leva uma metralhadora pra quem se o Cote fizer a preleção, o time não entra em campo, ele vai matar os 10 ali. A minha sugestão é, em caso de derrota, o Cote ficar na porta do vestiário esperando o time. Mas eu vou. Eles não deixam eu entrar na coletiva mais não, cara. Porque eles não passam o microfone pra mim pra eu perguntar, não. O Márcio perguntava, pra mim ele não dá o microfone, não. O cara vem com o microfone da assessoria, me vê, ele dá pra outro. Rapaz, está inaugurada a Rádio Panorama Tricolor, canal Fluminense Nirvana. Nirvana, é rock and roll pra cacete. Pra Ratos de Porão, pô. 20 horas 30, o programa já estourou. Vamos até 20h45 hoje, galera. Vamos até o 45. Estilo Mengão. Acréscimos do árbitro, 15 minutos. Olha aí, Ana Luísa, me espera aí, hein? Me espera aí que eu tô chegando. Pô, foi uma tia que eu não vejo há muito tempo pra visitar meu filho. Também não foi na maternidade. Meu filho tá com 2 anos, nunca fui visitar, agora te espera. Pessoal, só dá um... Já que o Cláudio esqueceu a interatividade aqui, tá pé da vida, todos nós estamos. Mandar aqui um abraço pros grandes Gustavo Valadares, Serginho Duarte, Rock Flu, e pro sempre grande e que honra muito a sua audiência, o nosso grande Beto Meyer está assistindo a gente, está fazendo perguntas. Gabriel Pérez tá por aí também. Cadê o Gabriel Pérez? O Farias aqui no Twitter, que se escreve como Farias, inclusive
me fez uma pergunta, como é que foi aprovada a camisa de 2012, eu não me lembro, não era no Conselho Deliberativo. Vou fazer uma pesquisa aqui para tentar te responder pelo Twitter. Caldeira, foi o que eu disse, ela foi aprovada porque o Peter foi e pediu um voto de confiança pro Conselho. E aí eles falaram, ok, nós vamos aprovar então, mas a responsabilidade é sua. Ah, tem isso também? Foi assim, em 2012 foi assim. Vocês já pediram um voto de confiança pra você, ô Caldeira? Lá? Oi? Não. Ainda não. Inclusive, assim, só para assim, a galera sabe que eu ainda defendo a gestão por algumas coisas. Voto de confiança não, mas que eu tive que ser avalista, eu tive. mas quando o Peter foi o Ricardo Martins agora, o Ricardinho, que foi vice-presidente agora antes do Mário Bittencourt. Ricardinho, gente boa. Eles foram lá porque quando o vice-presidente é escolhido para assumir, tem que ser sabatinado pelo conselho e aprovado, né? E, cara, eu fiz um discurso muito duro, inclusive eu tinha escrito um texto no Panorama que eu chamei os 2 de energúmenos. Olha, isso porque eu apoio a gestão, né? Eles viram, e falaram assim, cara, eu li o teu texto. Nossa, cara, mas você assim, chamou o presidente de energúmeno? Pô, porque, cara, tava fora da escalação. Paz e amor. Mas enfim, cara, duvido. Agora, para algumas coisas, se o PT me pedir coisas de agora pro futebol, eu acho que realmente tá bravo. O Fred vai pedir um voto de confiança pro Cote. O Fred pro Fla-Flu vai pedir um voto de confiança. Esse voto de confiança. Não ganha nada, não. Eu boto o pessoal da organizada pra conversar com ele. Deixa eu aproveitar que o Caldeira mandou um abraço pro Gustavo Valadares e pro Serginho do Rock Flu. Vou até anunciar em primeira mão aqui que em breve gravarei o meu Rock Flu com eles. Aê. Será uma grande honra. Como é que é esse negócio do Rock Flu aí? Que eu não sei. Garoto. É um programa de samba. Não. Mas é o quê? São músicas? Como é que é isso? Não, eles gravam, sempre sai no Rock Flu, eles escolhem um tricolor, né, que seja celebridade ou não, que nem eu. Pô, você tá intimado a ouvir o Rock Flu, isso é uma vergonha. Você www.rockflu.com.br, sempre tem um convidado. Normalmente é tricolor, ligado ao rock. É um programa normalmente quinzenal ou mensal. Cara, assiste que é do caramba. Sobre rock, sobre Fluminense. Esse hino que vocês estão ouvindo ao fundo aqui é uma guitarra de um grande guitarrista brasileiro. Né? Vocês podiam até indicar ele, pois é. Tá na hora do jabá, posso falar então? Por favor. Então aproveito e reitero o abraço aqui pra turma toda, Beto Meia, Gustavão, Serginho. Também estarei lá no Rock Flu, olha só. De novo? Eu tenho moral, né? Hoje não tem menina não pra mandar beijo? Só valete, cara. Vou mandar pra Maria Oliveira por razões óbvias, mandar beijo pra Izzy Cavalieri, Juliana Rolhano, pra Erika Matos, essas aí não Dalmana Duarte, Márcia Contígio. Todas essas que você falou não estão escutando o programa, elas não escutam. Não escutam. Peraí, mas eu tenho um jabá sério aqui pra fazer, gente. O jabazão, mandar um abraçaço pro Maurício Jardim, Maurício da Costa Jardim, tricolosaço aí, que acompanha sempre a gente no Panorama Tricolor no canal Fluminense, que mandou aqui um verdadeiro texto. Conversando aqui comigo no Facebook a respeito do que ele acha do Fluminense. E simples e direto. Para ele é Conca, Cícero e o resto rua. É a palavra do Maurício. Um grande abraço, Maurício. Abraço pro Maurício. Legal. Aqui, tamo junto. 20 horas 37 minutos. Dá pra estender mais um pouquinho, até 45. A minha tia tem que me esperar lá. Agora ela vai. Cote, tem que esticar o programa até dar pênalti pro Panorama Tricolor. Até pênalti. Estica até marcar um pênalti pra gente. Ô, Cote, quero mandar meu beijo então pra minha esposa Fabiana, que tá ouvindo. Peraí, silêncio, gente, silêncio. Vai lá, Rods. Um beijo pra minha esposa Fabiana, que por acaso é filha do Renato Ram, nosso Blue Eyes. Quer dizer que fila, almoço, janta, tudo lá na tua casa, né, Renato? Sogrão. Pô, que beleza. Um abração pro nosso amigo em comum, Franco De Felice. Tá ouvindo ele? Tricolor. Não sei se tá ouvindo. Leva ele pro Rock Flu, ele é baixista também. Pô, e ele tá doido pra voltar a tocar, hein? Fica o recado. Então, beleza. Um abraço pro Franco. Vamos deixar aqui, vamos reiterar. Um abraço pra Fabiana, esposa do Rod, filha do Renato, segunda sem lei Ram. Segunda Agora dizem que o seu Limão é a sombra do Renato Ram, né, cara? Uma espécie de Batman e Robin da Nath Carioca aí. Seu Limão é limão por causa da caipirinha, né? Não, direito de resposta pra Renato Ram. Mas o nosso amigo... Fala aí, Renato. Esse negócio de Batman e Robin tá foda. Quem é o Batman e quem é o Robin aí? Tá ligado o microfone do Renatão, cara? Tá ligado? Tá ligadaço. Tá sim. Fala aí. Só uma carona tem em casa.
porra, que beleza. O que eles fazem nesse caminho a gente não sabe, onde eles passam, então. O genro tá Eu junto. só quero entender como é que o deslocamento da Tijuca à Vila Isabel leva 7 horas. Nem de joelhos você levaria esse tempo. O nosso amigo não tá parecendo com o Vanderlei Luxemburgo hoje, cara? Professor? Cara do Luxemburgo. Professor? O Bairral. Tiba. Léo Prazeres, onde anda Léo Prazeres, Marquinhos Caldeira? Voando. Voando, tá igual a Bianca. Voar, subir. Vamos nos despedindo da galera, gente? Vamos. Então vamos lá. Márcio Nogueira, você hoje não trouxe notícias, não vai ao Fla-Flu. Você perdeu. Você chegou atrasado no programa Papo de Arquiba de segunda-feira. Mas eu tive razões óbvias para. Você desligou, o Maurício estava na rádio pelo telefone cantando. Você desligou o telefone do Maurício. Cantando é doce. Cantou, rapaz. Ele entrou no ar no telefone, desligaram o Maurício Lima. Aí o rapaz o Rei do Lamas. Seu boa noite, Márcio. Você cortou, o rapaz estava cantando. Meu amigo. Bom, deixa eu mandar um abraço pra galera. Prazer participar aqui do programa. Lembrando que domingo o Wagner volta, hein? Foi suspensão automática ontem, volta domingo. Mais um. Contra o Flamengo. Não sei se é uma boa ou uma ruim. Pra mim é uma boa, que contra o Palmeiras foi o único que correu. Pra mim foi o melhor em campo, então é uma boa a volta do Wagner. E vamos esperar que o Fluminense contra o Flamengo domingo seja o dia do sim, né? Porque agora o Fluminense hora quer, hora não quer. Então eu espero que domingo seja o sim. É porque vai ter dia do sim que não vai conseguir vencer o jogo. Enfim. Um abraço pra galera. Beleza, obrigado, Márcio. Vamos falar agora com Tiba. Tiba, seu boa noite. Tem um beijo pra mandar pra alguém, Tiba? Boa noite a todos. Fala nesse negócio chamado microfone aí. Não morde, não. Tá, não. Isso. Vou chegar lá. Oi? Finge que é uma fã e beija. Não tenho fã, nem posso ter, porque a situação é meio complicada em casa. Um beijo pra minha esposa, então. Dácia Marca, ela não é tricolor, infelizmente, não é muito chegada no futebol, mas tá valendo aí. Não é tricolor, não gosta de futebol, pode falar à vontade, que ela vai ouvir, porra. Não, mas esse negócio de internet hoje em dia não pode não. Deve torcer pro Botafogo, não gosta de futebol, deve ser botafoguense, é verdade. Mas enfim, bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar participando com vocês, tá só craque aqui na mesa, eu estou aqui compondo o elenco somente. Bom, infelizmente eu vou ter que dar uma notícia muito pouco, vou ter que tricolebar no domingo. Eu vou ter que ir para minha cidade tricolebar. O verbo tricolebar. Ah, você não vai no... Não vou poder o jogo, vou ter que ir para minha cidade. A Flu Babaca não vai ao jogo do domingo. Porra, sacanagem. A Flu Babaca não vai. Não, a Flu Babaca não vai. Não estou dizendo que você é da Flu Babaca, não. Porque tem um monte de babaca. Flu Sofá. Ele acontece em vamos explicar. Não, eu tenho que explicar, cara. Não, mas chegou uma informação aqui, eu não posso deixar que o ouvinte perca essa informação. Tiba irá para a cerimônia do grande Carnaval da Alegria, que será no domingo, no próximo domingo, na rua 1º de maio, em Volta Redonda. Não. Em Volta Redonda. Tá. Quase que parcialmente certo. Eu estaria indo para Volta Redonda, compromisso familiar, mas eu não vou passar na rua 1º de maio. Eu estaria acompanhando. Olha só, eu vou ser até sincero. Se o time tivesse bem, eu até faria um esforço para tentar chegar mais cedo, mas faz tempo que eu não vejo minha família, então vou ficar um tempo maior lá em Volta Redonda. Mas vou estar acompanhando o jogo, e vamos ver como é que vai ser. Eu acredito que vai ser uma vitória, tá? Eu acho que vai ser o momento do sim. O Fluminense vai ser clássico, ele pode até perder, mas ele só não pode passar vergonha. Não pode fazer a gente passar vergonha, só isso. Maravilha. Vamos agora pro nosso queridíssimo Lúcio Bairral, dar o seu boa noite. Tem beijo, Lúcio? Boa noite, beijo pra Vivian sempre. Explica quem é a Vivian, cara. Vivian é a senhora dona do meu coração. Ah, sim, porque ela tá ouvindo lá, ela vai falar assim, ele fala Vivian como se fosse uma qualquer, tem que falar mesmo. Ela sabe que não, ela quase Vivian Bairral. Porque eu tinha um amigo que namorava uma tal de Renata, ele tinha 3 Renatas, era mulher, amante, as 2 amantes eram Renatas. Pô, o cara escolhe bem. Vamos falar, no meu coração só tem lugar pra Renata. Pra Renata, ele podia mandar qualquer uma. Ele não errava o nome, exatamente. Não errava o nome. Mas a Viviane é a namorada. Vivian, namorada, titular e única. O que acontece? Eu vou ao jogo, gostaria muito que fosse o dia do sim, o Fluminense jogando, o Fluminense correndo, se esforçando, e se empatar, ou até se perder, dependendo, mas jogando, se esforçando, correndo, a torcida do Fluminense, ela consegue reconhecer isso. Agora, só não pode
ficar insolente como vem jogando, e andando em campo, deixando os jogos serem virados, o Fluminense começar ganhando e entregar o jogo, entregar a paçoca do jeito que tem sido. Então acredito que o Fluminense, se esforçando, o Fluminense ganha o jogo, mas não sei, sinceramente não tenho essa resposta se vai se esforçar ou não. Abraços. Maravilha. Vamos lá com o Marcos Vinícius Caldeira, o boa noite dele. Caldeira tem uma lista de beijos ali para dar, ó, tem mais de 130 pessoas. Cara, tem a lista de um beijo só para dar a Mariana, que hoje até fez uma cirurgia no dente, tá tudo certo. Cara, só queria lembrar aqui, pessoal da Tijuca, arredores, que no sábado agora, às 4 horas da tarde, eu estarei tocando com o grupo de samba enredo no Tijuca Tênis Clube. Tá, quando isso? Sábado agora, a partir das 4 horas. Você tá convidado, Cote. Você fala que vai e nunca vai. Não, eu vou. Sábado agora eu vou. Pode levar a guitarra lá que a gente deixa tocar uma guitarrinha. Pô, mas no samba, vai ter rock and roll no samba, cara? Eu levo um Led Zeppelin lá de vez em quando. Então tá. Pô, Benjor, cara, Benjor, Bebeto, né? Pô, Claudio Zoli. Me despedindo aqui, assim... Claudio Zoli que é meu compadre, diga-se de passagem. Bom jogo, claro, assim, é um dever cívico, clubístico. Esse jogo, a camisa do Fluminense por si só já me faz ir ao Maracanã. Não ganha jogo sozinho. Não essa que você reprovou, né? Assim, eu vou te falar, eu até que exagerei, a camisa não é tão feia assim, não. Eu exagerei, mas eu não aprovei. Só falou nossa, mas foi nossa leve, nossa, né? Aí, cara, não, assim, esperar realmente que o Fluminense entre com vontade. Eu sei que você tá. Todos nós estamos putos com o time, mas eu continuo afirmando que se quiser jogar, dá pra ganhar esse jogo. E, cara, assim, vamos jogar contra 16, ainda tem essa, né? Assim, na verdade, aliás, a torcida do Fluminense acho que tá jogando contra uns 21, que são. Se for contra o Flamengo, contra 21, 16 do adversário, mais 5 dentro de campo do Fluminense, ou seja... E 4 jornais. E 4 jornais no seguinte. É pior do que não sei o quê. Então, só que a gente é guerreiro, a torcida assim é guerreira, e a gente vai pra lá com desvantagem, com vantagem. Espero que seja o dia de si. Adorei essa criação do Máximo. E que, cara, a gente ganha. E, pelo amor de Deus, cara, eu só quero 6 vitórias mais esse ano. Eu só quero isso, mais nada. E que a diretoria não renove com nenhum deles. Nenhum deles. Cavalieri, nenhum, acabou. 2012 tem que sair desse elenco o mais rápido possível. Eu quero ver se ninguém foi embora e eles renovarem com todo mundo. Cara, aí... Botei na berlinda agora. Vou ter que pôr, cara, assim... Paulo Roberto. Última forma. Gente, pra turma que curte literatura tricolor aí, muito breve, primeira mão já anuncio aqui, a princípio no dia 4 de outubro, no sábado, no Bar dos Guerreiros, semana que vem a gente vai dar mais detalhes a respeito disso, o novo livro do nosso cracaço João Marcelo Garcês. Maiores detalhes na próxima edição da rádio, também no programa Panorama. 4 de outubro? Mas é sábado, né? O jogo é de tarde em Brasília, o lançamento é de manhã nas Laranjeiras. Show de bola. Em breve, maiores e melhores detalhes a respeito. Mas de manhã, no Bar dos Guerreiros de manhã? Vai ser. Vai bater um biricutico lá, não, né? Pago. Aí é com o Garcês. O Garcês, tu sabe que o Garcês descendeu de árabe, né? Então já viu, né? Nem o quibe, nem esfirra. Bom... 20 horas 47 minutos. Tem alguém mais para mandar beijo? Alguém esqueceu alguém? Ninguém esqueceu ninguém, não, né? Esqueceu, Rod? Na presença do Sul. Tá ok. Quem eu esqueci, eu mando no inbox. Beleza. Seu Limão, um grande abraço, seu Limão. Seu Limão presente aqui. Seu Limão não fala no microfone. Seu Limão só na presença, só registrando. Fala aqui, seu Limão. Seu Limão, vem dar um beijo. Vem mandar um beijo pro Robin aqui, seu Limão. Um beijo pro Robin. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês, acompanhando e assistindo. Realmente é um prazer enorme. Desde que eu me tornei Fluminense. Agora ele é tricolor, né? Muito bem. Alma regenerada. Um bom jogo no domingo, hein? Cote, o ritmo natural das coisas é o pai tornar o filho tricolor, né? Sim, eu tornei meu pai tricolor. Fez uma boa ação, vai ser perdoado pelo resto da vida por todas as lambanças que você fez. Hoje Batman, já teve Robin, semana que vem o Coringa na Rádio Panorama Tricolor. Deixa o Renatão mandar um beijo lá pra comadre, pra família. Esse é o habeas corpus de sempre, né? Um beijo pra mulher, que não deve estar ouvindo, porque ela também não é tricolor, ela gosta de futebol. Fala pra ela que ela é botafoguense. Fala pra ela que tá um trânsito danado pra chegar em Vila Isabel. Não, tá resolvido porque segunda é a segunda sem lei, hoje é quinta de Gaza. Quinta de Gaza. Tá um trânsito danado. Como é que é o nome da sogra?
Miriam. Dona Miriam, tá um trânsito, se ele demorar o trânsito, tá? Tá um trânsito danado. Seu Limão. Sempre na hora Então tá certo, tá tudo na paz. Lembrando do último dos últimos jabás, como deixar ele mandar um abraço aqui pro nosso querido Ricardo Mazella, que acaba de falar aqui no Facebook. Mazella, nosso poderoso, nossa grande voz aí do Rádio Jornalismo Brasileiro. Beleza, Mazella que é o locutor do canal Fluminense, grande locutor, e vamos voltar a transmitir os jogos, hein? Então, vamos encerrando, gente? Encerramos? Beleza. Eu quero deixar meu agradecimento aqui a toda a galera do Panorama Tricolor. O programa foi leve, foi descontraído, foi legal, galera gostando aqui, foi bacana. Poucos palavrões, enfim. Galera responsa, o agradecimento ao Lúcio Bairral, ao Rhodes, que esteve presente aqui, o meu irmão Paulo Roberto Ande, o meu irmãozinho também Márcio Nogueira, o Paulo Tiba, que tive o prazer de conhecer hoje, o grande Tibúrcio, Paulo Tiba, Marcos Vinícius Caldeira, o Renato Ran, seu Limão, todo mundo aqui presente no estúdio da rádio. E eu quero deixar uma boa noite a vocês que participaram: Gabriel Pérez, Isabela Santos, Bruno Rodrigues, o Stefferson, Michel Pereira, o Bruno Ternavischi, Fátima Bontorim. Um beijo carinhoso para todos vocês. E a Bruna Barreto, que está nos Estados Unidos, mandou uma mensagem pra gente dizendo que... Bruna linda, beijo pra ela. Linda, Bruna, um beijo pra você, Bruninha, grande musa do Fluminense. E pra vocês que ficam, boa noite. Lembrando que domingo é dia de Fla-Flu. Quero convocar você, torcedor tricolor, para ir ao jogo. Incentive o time durante os 90 minutos e cobre mesmo depois. Meta o pau nesses vagabundos. Vamos fazer com que eles joguem com garra e raça para vencer a mulambada. É merecimento nosso. E então, no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, e Microcity, a sua solução em TI. Termina mais um programa Panorama Tricolor. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera do Flusão. Até a próxima com mais um show de bola do verdadeiro e único Tricolor.